Te apresenta então um pouquinho para o pessoal, de onde é que tu vem, um pouquinho da tua trajetória, como que tu chegou também a estar falando tanto sobre relação terapêutica, porque, querendo ou não, muitas pessoas te conhecem por isso, né? Relação Aham. terapêutica. Uhum, uhum. Então, Léo, estava conversando agora contigo, né, no início. Eu originalmente eu vim da comunicação social, Uhum, né? Me formei em relações públicas, cheguei a trabalhar com marketing um pouquinho, e eu gostava muito de trabalhar com pesquisa de mercado, né? uhum, Trabalhava com grupos focais, pesquisa qualitativa e errei o alvo. Então, quando eu fui para psicologia, eu já tinha, né, um pouquinho mais de maturidade, eu tinha 21 para 22 anos, embora seja pouca uhum, idade, uhum, naquela idade faz muita diferença. E eu entrei na faculdade perguntando para todas as pessoas que eu conhecia que faziam psicoterapia por que elas gostavam das suas psicoterapias, o que elas achavam que fazia diferença, se elas sabiam a abordagem teórica que elas estavam sendo tratadas. E embora, né, isso tenha sido ali início dos anos 2000, predominantemente ainda a psicanálise, uhum, uhum, era a grande abordagem teórica, as pessoas não sabiam, né, nem que uhum, existia mais de um tipo de abordagem teórica, até um pouco, né, qual era a abordagem que elas trabalhavam. Mas o que elas realmente sabiam que fazia diferença era a relação que elas tinham com o terapeuta, né? E elas tinham uma uniformidade de respostas que era muito surpreendente, que era assim, eu realmente sinto que o meu terapeuta se importa comigo, né? Que eu não sou uhum, mais uma. E isso foi muito marcante já durante toda a minha trajetória. Então, me formei ali na PUC, em uhum, psicologia, né? Fiz a formação em terapia cognitiva. Eu fui a única terapeuta cognitiva que se formou na minha barra na época. uhum, O Ricardo, né, foi meu paraninfo, o professor homenageado da minha barra, uhum, e eu comecei a trabalhar com ele. E eu já fazia especialização em TCC. uhum, Então, na WP antiga, uhum, né? WP, atualmente Weiner. E me formei, fui fazer a formação nos Estados Unidos, no Instituto Beck. Também uhum. fiz a formação em terapia sistêmica, então fazia tudo ao mesmo tempo. Minha cabeça era assim, eu queria aprender tudo, Sem parar, né? sem parar, né? Então eu só dei uma parada quando me tornei mãe, que aí se tornar mãe é uma outra especialização. A gente vê a formação de esquemas, Uhum, né, na vida real, né? Mas eu sou autodidata em terapia dos esquemas. Naquela época não existia, né, uhum. nenhuma formação. Eu me lembro que o Ricardo tinha um livro preto em inglês de terapia dos Sim. esquemas, só existia o livro fininho. E eu me lembro que eu, a Daniela Schneider e a Renata Brasil, a gente trabalhava com terapia dos esquemas desde daquela época ali, né? 2003, 2005. Uhum, Então, eu sou esse pupurri, um pouquinho, uhum, né, de cada abordagem, né? Então, me tratei muitos anos em psicanálise, então me considero uma terapeuta integradora, mas uhum. certamente sou terapeuta cognitiva, com todos os olhares que a TCC tem para Né, nos oferecer. que legal, e eu acho que é muito interessante ver também da tua trajetória e ver como tu vai também da comunicação social e tudo mais, até desse interesse que tu tens de querer entender, tá, o que que tu gosta na tua terapia e por que que tu gosta da terapia, o que que tinha de comum entre essas pessoas que faziam psicoterapia, porque é muito comum, né? Quando a gente faz a graduação em psicologia, muitos dos nossos colegas, até Aham, mesmo nós, muitas vezes estamos fazendo um processo de aham, psicoterapia e uhum, entender como essas diferentes pessoas, esses diferentes terapeutas e terapeutas vão tratar é muito interessante. E daí eu te pergunto assim, o que que te deixou interessada nisso, de querer saber o que que era, o que que funcionava para essas pessoas? porque eu sabia que eu queria ser uma boa clínica, né? Eu já Uhum, entrei sabendo que eu ia ser clínica e eu queria saber, bom, como eu trabalhava com marketing, com pesquisa de mercado, com satisfação de cliente, eu pensava, bom, né? Eu quero saber como deixar um paciente satisfeito, então, porque eu aham, entendo que é uma prestação de serviço, né? As claro. psicoterapias, né? Se a gente não atende a expectativa do paciente, ele vai interromper, né, o tratamento. Então, esse olhar, né, mais para o atendimento da necessidade vem comigo desde a minha formação inicial, né? Uhum, E poder identificar logo na minha graduação, ainda não falava-se em relação terapêutica, não era um fenômeno ainda tão estudado de forma profunda nas TCCs como ela é hoje, fez com que eu sempre tivesse esse olhar para construir uma relação com o meu paciente que uhum, pudesse me ajudar, né, a atingir os resultados dele. Então sempre foi, né, a minha cabeça, sempre pensou dessa forma, uhum, né, que era uma prestação de serviço e que a minha relação com ele seria um dos preditores para a satisfação, né, dessa prestação de perfeito. serviço. Então, isso ficou claro desde o início, desde antes de eu estudar profundamente a relação terapêutica como vim estudando nos últimos anos. E isso é muito interessante da gente pensar, né? Porque quando a gente pensa em processos de psicoterapia, a gente está sempre pensando em como eu vou estar me organizando para poder trazer a melhor intervenção para o meu paciente, Isso. né? Então, Uhum. a gente conseguir fazer essa discriminação e compreender quais são esses fatores que podem ser comuns a diferentes abordagens, mas que vão trazer um bom desfecho é muito Uhum. interessante, né? Uhum. Então, Uhum. até uma
pesquisa realmente poderia ser muito bem aí um projeto de pesquisa de mestrado, doutorado, sobre quais são esses fatores que realmente fazem a diferença em psicoterapias e fazendo Mas nesse a olhar gente já tem algumas coisas, né? Em termos bastante. de, né, fatores inespecíficos que atravessam todas as abordagens, a Uhum, gente já tem muita coisa aí que diz, né, sobre todas as com certeza. psicoterapias terem alguns fatores em comum, né, de visarem a trazer a melhoria para o bem-estar geral do paciente, Uhum, esbatimento de sintomas, né, e também como é que os processos acontecem. Mas o que eu acho interessante é de a gente pensar que a gente vem numa formação básica muito preocupado com as teorias e muito preocupado com as uhum. intervenções técnicas. As pessoas amam técnicas Adoro, né? psicoterápicas, Aqueles né? livros step by step, Aham, passo a isto, passo. adoram, quero saber direto o que eu faço, técnicas vivenciais, gostam muito, né, de saber como Uhum, faço, porque existe uma ansiedade natural de um profissional que uhum, está, né, na sua formação, de querer fazer dar certo, de querer ser competente, né, e o que as pesquisas têm mostrado que é o que eu, né, levanto essa bandeira, que a própria eficácia da técnica, ela vai ser mediada pela qualidade da relação claro. construída, né? E, além disso, a gente precisa saber, né, que é o clínico que decide o que, quando, de que forma aplicar determinada técnica, caso contrário, ela não vai ter o resultado desejado. Então, até a aplicação de técnicas psicoterápicas específicas, ela vai estar sendo mediada, né, pela forma como está se construindo o vínculo com o paciente. Então, a gente diz, bom, a relação terapêutica é um fenômeno panteórico, não é nem transteórico, Uhum, né? Ele realmente, ele atravessa e constitui-se em todas as abordagens teóricas. Cada abordagem tem alguma especificidade, né? Olha para algum aspecto específico da relação terapêutica com mais profundidade do que outros, uhum. mas de toda forma, né, a eficácia da técnica ela já está, né, comprovada em pesquisas que ela vai ser mediada pela qualidade da aliança terapêutica e da relação real. Então, até para aprender técnica a gente tem que aprender relação terapêutica, né? E aprender relação terapêutica, né? Que é mais do que as pessoas comumente dizem, é vínculo, é um vínculo que tu tem com o paciente. É muito mais do que isso quando a gente, né, entende, estuda os fenômenos, né, relacionais. Perfeito. E daí como é que a gente pode definir o que que é a relação terapêutica? Porque eu acho que tu vai concordar comigo. A gente, principalmente numa contemporaneidade, quando a gente pensa em terapias cognitivas, muitas pessoas falam da Uhum. importância da relação terapêutica. Eu, principalmente quando eu trabalho com terapia do esquema, então, a relação Muito. terapêutica ela tem um peso Uhum. ainda mais claro dentro da teoria. Uhum.